eu tenho certeza absoluta, isso é consenso no mundo acadêmico, no mundo de empresa, entre os RHs, entre os consultores, que se você pega bons líderes que têm esses skills e que sabem reforçar positivamente, eu não sou comportamentalista, mas que sabem reforçar positivamente esses skills ao formar seus jovens profissionais. Então, primeiro, pais, bota o filho para trabalhar. Aonde? No melhor lugar que der. O que é melhor lugar que der? O mais perto de casa? Não, é onde tiver líderes melhores. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAU Talks. Essa é mais uma iniciativa do Colégio Técnico, do curso técnico do BAU, BAUTEC. Estamos aqui com o professor coordenador Eduardo, né, Eduardo? Seja bem-vindo mais uma vez em nosso podcast. Obrigado, Victor. Leandro. Isso, professor aqui do curso de gestão do Colégio BAU. Então sejam bem-vindos. Se você gostar desse episódio, aproveite para curtir, compartilhar no YouTube, nas redes sociais. E deixa aqui também os comentários sobre o que a gente vai conversar hoje, que é muito importante. Então, sem mais delongas, vou apresentar agora nossa convidada, Ana Maria. Prazer tê-la aqui conosco prazer, hoje. Gente. Seja bem-vinda. Obrigada, é um Ana prazer. Ana Maria é doutora em administração de empresas pela FEA USP e mestre em neurociência. Mestre em neurociência. Que bacana. Hoje... Que responsa, né? Que responsabilidade acho que a nossa. É uma área que é muito, não só difundida, mas que tem muitos desafios, né? Principalmente pós-pandemia, não? Muitos desafios. Na verdade, acho que muita aplicação, né? Então, eu acho que, assim, se falava muito de neurociência da aprendizagem nesse âmbito educacional, como o de vocês, muito de neurociência da performance no âmbito, né, corporativo, profissional. E do marketing também, né? Também neuromarketing. Tem bastante coisa. Bastante ramificação. Né? E agora, na questão de saúde mental, tanto durante a pandemia, agora que as pessoas estão trabalhando ainda em home office, muita gente, apesar de já estar, algumas empresas já estarem voltando, muita gente está trabalhando em home office, e aí é importante saber algumas dicas. Sim, e só complementando, a Ana Maria, ela tem 12 anos de experiência, né, nessa área, já entrevistou mais de 4.000 profissionais e orientou mais de 300 pessoas nas suas carreiras. Sim. Então, hoje você é especialista em carreiras. Sim, eu sou especialista em busca e avaliação de altos executivos. Headhunter, mas a gente não gosta mais de usar esse nome Headhunter, porque a palavra Headhunter, ela nasceu para descrever o trabalho que consultores fazem para B2B, né? Uhum. Então, que empresas, pessoas jurídicas contratam consultorias, onde existem headhunters que vão caçar ativamente pessoas que não necessariamente estão buscando posições no momento. E ainda existe uma outra coisa, que são profissionais que ajudam pessoas a se recolocarem, que são os consultores de outplacement. E aí, não sei quem começou primeiro, se foram os clientes ou os consultores desavisados, começaram a chamar de headhunter o profissional que faz recolocação, outplacement. Que mesmo assim, na nossa visão, posso dizer que essa é uma visão amplamente... É um consenso entre os headhunters, prometer recolocação não é legal. Então, por isso esse nome outplacement em vez de consultor de recolocação, porque você não tem como garantir que você vai recolocar uma pessoa, né? Então, sim, sou headhunter há 12 anos. A minha carreira começou antes, mas por uma série de... enfim, de histórias que a gente pode falar mais ou menos aqui ou em outras situações, em outras oportunidades. Eu fui parar 12 anos atrás, então, nesse negócio de consultoria de busca e avaliação de executivos, onde são empresas que nos contratam quando não conseguiram ou não querem, por alguma razão, contratar sozinhas, né? E aí tem essa carreira acadêmica paralela, porque como a gente gosta de falar para os nossos jovens decisores, futuros profissionais, a gente
a gente pode também ter atividades paralelas naquilo que a gente ama. Eu amo, por exemplo, vida acadêmica, mas por N razões, a vida acadêmica não é a minha atividade que toma mais meu tempo, né? Então, é isso. É uma vida dupla. Eu acho bem interessante o seu trabalho. Você falou dessa recolocação no mercado de trabalho. Qual a maior dificuldade que hoje a pessoa tem para se recolocar no mercado de trabalho? Olha, são diversos níveis, né? São diversos níveis de atuação. Então, assim, nem todo mundo quer, precisa ou vai trabalhar no mundo corporativo. Nem todo mundo vai virar diretor, porque não tem posição de diretor para todo mundo. E alguém tem que carregar o piano, né? Frase clássica. Então, são muitos tipos de carreira, né? Desde um cara que é um soldador submarino lá na Petrobras, que só ele faz o que ele faz, alto risco, até o veterinário que está na clínica, até o gerente de contabilidade que está numa multinacional gigante. São muitos tipos de trabalho e são muitos níveis que uma pessoa pode ocupar numa organização e também o tempo de carreira que ela tem. Uma pessoa pode ser ótima e sempre ser um coordenador para o resto da vida e tá tudo bem. Vai ser ótima, valorizada, ganhar bem, enfim. Nem todo mundo, né? O que a gente falou. Não tem cargo suficiente para todo mundo subir numa empresa. Então, são situações de carreira muito diferentes, né? A gente, como recrutador, por exemplo, quando o cliente fala assim, eu quero um gerente sênior de RH. Tem muito gerente sênior de RH, mas tem poucos que são muito bons. É que nem advogado. Isso qualquer um já experimentou, né? Qualquer um que paga boleto já experimentou essa realidade. Talvez algum de vocês seja até advogado também, porque é tanto advogado, tanto dentista, tanto, né? Então, acho que uma coisa que vale eu chamar a atenção aqui agora é uma coisa que eu estava até conversando com o Edu, que eu nunca vi tanta gente boa que não está trabalhando no momento. E tem várias razões para isso. Desde decisões de carreira impulsionadas por fascínios com startups, com unicórnios, com vou trabalhar para dono, com em vez de esperar ser promovido ou promovida, vou aceitar uma posição num lugar um pouco mais arriscado para poder subir um cargo. Pandemia, os layoffs pós oba-oba das tech, enfim, né? Uma série de razões. O ambiente global, todo mundo cauteloso, com dúvida do que vai acontecer, então isso acaba refletindo em todos os lugares, questões climáticas para a gente que é um país do agro, né? Então, eu acho que... E também as pessoas, por exemplo, através de soluções como esse próprio podcast, as pessoas também estão se capacitando. Então, se por um lado a gente tem um país onde tem um monte de gente que está, infelizmente, analfabeta funcional, por outro lado, a gente tem pessoas fazendo cursos, se formando, faculdades de R$300, para o bem e para o mal, cursos técnicos, cursos breves. O brasileiro é muito empreendedor, então o cara vai lá, a menina vai lá, abre um salão, aí o outro abre uma agência de marketing, o outro, enfim. Então, todo mundo é muito empreendedor. Então, assim, o que a pessoa, né, precisa fazer para se recolocar? Ótima pergunta. Eu passo o meu dia vendo, também falei para o Edu, clientes desesperados procurando certos perfis e pessoas de todas as senioridades, gente às vezes muito bem formada, com inglês fluente, tentando encontrar uma posição. Todas me perguntam por que eu me inscrevi no LinkedIn e ninguém me respondeu nada, né? Então, enfim, tem essas histórias. Então, o que a pessoa tem que fazer? Eu vou matar meu negócio se eu falar isso, mas uma das coisas que a pessoa tem que fazer é conversar com seus amigos e com quem você já trabalhou antes. Entender como é que está o mercado, se tem alguma oportunidade e tal. Se você for um profissional liberal, um advogado,
eu estou falando agora de pessoas que já estão, né, trabalhando. Daqui a pouco a gente volta para quem vai começar uma profissão. Mas, então, para quem já está trabalhando, se você é mais para o profissional liberal, se você é mais um advogado, um veterinário, um dentista, acho que vale muito a pena você conversar com seus colegas de faculdade ou ex-colegas de trabalho. Se você é de um mundo mais corporativo, de um mundo técnico, também conversar com pessoas com quem você já trabalhou, tem que se manter atualizado. O network, né? O famoso network. Networking funciona com quem te conhece. Networking com quem não te conhece também funciona, mas demora mais. Você precisa construir aquilo, senão fica muito clichêzão, né? Essa palavra networking também fica Até um pouco... porque tem o né? outro lado, né? Você indicar alguém para um cargo é muito complicado. Você tem que conhecer bem a pessoa para você... Você não vai indicar qualquer pessoa, né? Sim. Um relacionamento raso. Exatamente. Mas muitas vezes... Você não precisa nem ser indicado. É que você não sabe que aquela posição está aberta. Exatamente. Porque às vezes a posição que está aberta no LinkedIn, a gente não recebe resposta para aquela posição, ou ela já está até cancelada, a empresa esqueceu de tirar do LinkedIn. E tem uma outra posição super no seu perfil que não está anunciada em lugar nenhum, mas teu amigo sabe. Então, às vezes, ele nem precisa te indicar, mas ou às ele vezes sabe. vai ser anunciada e ainda tá no forno, nem... Pois é. Ou ligaram para ele não quis. Vai falar, me ligaram outro dia. Então, tem essas questões. Agora, para quem está começando, eu acho até um pouco melhor, dependendo das habilidades e da formação que essa pessoa tem. Então, para estagiar, para ser aprendiz, que também é maravilhoso. Eu trabalho numa multinacional americana, tem 3, 4 aprendizes lá, maravilhosos, mão na massa, salvam o dia. Eles até fizeram um post outro dia, depois eu mando para vocês no Instagram e no LinkedIn da empresa, um vídeo e tal. Eles são ótimos e acho que eles estão tendo uma super oportunidade, assim, começando a vida antes, né? Aí o desafio muitas vezes é para o recrutador, porque como você entrevista uma pessoa que não tem experiência anterior? Porque quando eu entrevisto um diretor, ele meio que já se provou em muitos aspectos, né? E aí quando eu bato ali, né, cargo por cargo, a gente vai puxando para ver se tem profundidade, como é o jeitão da pessoa, qual foi a real participação dela nas coisas que estão escritas no currículo, nos projetos que foram entregues e tal. E quando você está diante de um estudante, né, com pouca experiência de vida, daí as dinâmicas, por exemplo. Né? Agora, tem muitas empresas que não fazem dinâmicas. E mesmo assim, depois da dinâmica, vai ter uma entrevista pessoal. E que dica você daria para esses jovens que estão começando agora? Dica número 1. Ler jornal. Mas não é ler jornal da empresa de tecnologia. Eu vou falar assim para ser politicamente correta. Para ler jornal, grandes jornais do Brasil, que só tem 3. Não vou falar também. 4, vai. 4, se contar os lá do Rio de Janeiro. Então, mais um em Brasília. Mas, então, primeira coisa, ler jornal. Leia jornal. Leia em voz alta. Os jornais online, você precisa pagar para ter. Bem mais barato mensalmente do que uma conta do Netflix. E sabe lá mais Deus o que eles gastam com apps e joguinhos e não sei mais o que. Então, mas uma opção para quem não tiver dinheiro para assinar um jornal, ou mais de um jornal, que eu duvido, eu dou. Tem ideia de valor da assinatura do jornal? Eu não tenho. Tenho, perfeitamente. 30 e pouco, né? 30 e poucos é o mais caro. Se você falar que você vai sair, já te ligam. Oferecem menos. E, por incrível que pareça, para quem é bilíngue, o New York Times tem uma assinatura que, em valores em reais, é igual ao nosso. É igual ao valor de um jornal nosso. Olha são que legal. ótimas as matérias. E são ótimas as matérias. Dá Então, pra você abre a cabeça, né? atualizado. abre a cabeça e
Você pega aquilo, leia em voz alta. Uhum. Pega o valor econômico, leia em voz alta. Você começa a se apropriar, mesmo que você não entenda o que está escrito ali. Que muitos alunos de ensino médio têm condição de entender o que está escrito ali. Talvez não vai entender com a prática de quem já viveu aquilo. E os nossos até o New York Times, né? Porque eles Então, são bilíngues, então, exatamente. assim... Então, assim, não é fora, totalmente fora. Então, é que você começa... Sim. Não, e interessante que você falou, porque assim, nós contratamos também pessoas, né? E a gente tem esse desafio desde a questão do estagiário até o nível mais sênior. E antes a gente contratava por conta. E foi horroroso a experiência. Porque é difícil você entender o currículo e ter as dinâmicas, né? As interpretações que um profissional tem. Quando a gente mudou para uma consultoria, resolveu nossos problemas. Mas até a gente virar essa chave, demorou. Acredito que muitas empresas, demoram também para entender que precisam, né? Porque eu já passei por algumas multinacionais, já tive o serviço de Headhunter, também foi totalmente diferenciado para poder conseguir a posição que eu tinha, né, na multinacional. Demorou uns 7, 8 meses. Porque é todo um trabalho que vocês fazem, muda o perfil. E o cliente também demora. As entrevistas com o profissional. E a grande dificuldade, esse grande erro, né, do empresário, eu também já fiz entrevistas em outras empresas quando eu trabalhei, já entrevistei muitas pessoas. Só que quando você abre a sua empresa, você não tem tempo, porque você não faz só isso. Claro. Você tem uma outra visão, você tem que pensar no estratégico. Então, aquela pessoa que se ocupa com o operacional, você acaba perdendo a chance de ganhar dinheiro ou abrir novos negócios, porque você está focado no seu operacional. Então, não queira, né? É uma dica aí para quem é empresário, não queira ficar no operacional, você precisa delegar. É uma dor, porque às vezes você está naquele momento, eu tenho um cliente agora, tem uma empresa muito legal de serviços médicos, chegou num ponto e que agora precisa crescer, então ele precisa trazer gente, a empresa está saudável, só que se ele não quiser se alavancar, não quiser pegar dinheiro com ninguém, nem chamar investidor, ele não consegue contratar a equipe que ele precisa de gerentes sêniores para ele poder tirar o pé da operação, ou até de diretores, né? Então, tem essa dor. Não é simples, mas só da pessoa saber que ajuda a chamar um profissional já é bom. E hoje, no curso técnico, né, nós ministramos as aulas, tem outros professores também, a gente sempre foca nessa experiência que ele vai ter quando se formar, né? Então, e é difícil para eles materializarem tudo que a gente fala e os desafios que eles terão, porque não é a realidade deles nesse momento, né? Então, eu sempre friso as competências emocionais, que são principais, até bem, eu chuto aí uns 70% a mais do que a qualificação técnica, qualquer um pode aprender, mas algumas competências é difícil de ter. E eles não conseguem absorver esse conceito. Aí, quando vai bater lá para poder fazer entrevista, aí volta, né? A gente já ouviu vários casos de ex-estudantes, né, daqui do colégio, aí que já passou, né? Qualificaram e falaram, putz, você podia ter aproveitado um pouquinho mais. Só que que dica que você pode dar para quem está no curso técnico hoje, né? Quem tem tempo de aperfeiçoar essas competências e se preparar melhor para quando tiver uma entrevista ou tiver uma oportunidade que às vezes pode aparecer a oportunidade da vida logo no começo da carreira, ele não perder, né? Por falta dessa sacada, sabe? Então, bom, tem questões que têm a ver com habilidades, esses skills, por exemplo, se conhecer, as reações, lidar com as emoções e tal. E tem outras coisas que são super concretas e objetivas, como essa do jornal que a gente falou. Então, por exemplo, uma coisa que parece óbvia, mas ninguém faz, às vezes nem um gerente sênior faz, é pesquisar sobre a empresa quando você for numa entrevista. E o que é pesquisar sobre a empresa? É só olhar o que ela faz? É só olhar onde ela fica? É só olhar o nome? Não. Hoje, os alunos têm condição de fazer coisas que, na minha época, por exemplo, nem pode falar isso, é etarismo. Na minha época, não tinha como a gente fazer. Era outra realidade, né? Era outra realidade. Então, por exemplo, hoje o cara, ele entra no LinkedIn, se bem que se ele não... Essa é uma coisa. Ter uma conta no LinkedIn, mesmo sendo aluno de ensino médio. Se for aluno de graduação, aí com certeza. Porque conforme você vai adicionando pessoas, você consegue ver outros perfis sem ter que pagar.
para isso. Então, quanto mais gente você tem na rede, mais gente você pode ver, porque você só pode ver até o seu segundo contato sem pagar. Mais do que isso, você, né, tem que pagar. E aí você vai ver que tipo de pessoa que trabalha lá. Você precisa ver, googar quem vai te entrevistar. Você precisa jogar no Google. Você pode jogar no Google quem é a pessoa que vai te entrevistar, se você souber o nome. Né? Inclusive cargo, salário, para você poder responder a famosa pergunta, né? Qual a sua pretensão salarial? Perfeitamente. Em geral, em estágio, como é um modelo de contratação até diferente, isso às vezes está pré-definido e anunciado, né? No anúncio de estágio, no anúncio da vaga. Agora, caso não, hoje a gente tem sites. Quanto ganha, você joga lá no Google, quanto ganha um analista de RH no Boticário? Aí aparece. As pessoas preenchem em sites especializados, pessoas que trabalham nessas empresas, preenchem de forma anônima quanto elas ganham, tal, quais que são E o termômetro sobre a empresa também, né? A avaliação dela, porque aí você já fala, será que essa empresa é boa, né? Já pesquisa ali dentro da sua área. Mas tem que tomar cuidado, porque isso pode ser enviesado, é que nem o Reclame Aqui. Sim, muito mais gente que não gostou vai falar no Reclame Aqui ou falar mal da empresa do que quem gostou. Então, isso aí eu já acho que você sempre tem que conferir por você mesmo. Né? Tem que ter um tato, bom senso e entender, fazer um overview de tudo. O que nos leva a coisas menos concretas ou mais relacionadas a habilidades pessoais. Então, ser lido ou lida. Né? Então, se você é uma pessoa que lê bastante, mas lê o quê? Novamente, não é a notícia da rede social nem o feed do seu celular, pelo amor de Deus. Você tem que ir nos formadores de opinião. Aí você tem uma opinião, sabe o que está acontecendo, aí você vai no Google, você pode jogar uma coisa lá e apertar notícias. Aí você joga sobre a empresa, aperta notícias. Se saiu que a empresa foi multada porque teve um escândalo na semana anterior, né? Mas se tem outras coisas, também você chega lá na entrevista sabendo o que a empresa faz, sabendo uma notícia. Você tem 2 estagiários ótimos, candidatos, e um leu. Um inteirado da notícia? É esse, mas sem dúvida nenhuma. A proatividade, né? Proatividade, interesse, desejo de saber, né? Então, assim, tá bem informado, se informar sobre a empresa, se informar sobre a pessoa que vai te entrevistar. O meu chefe, que também é headhunter, sempre fala, vai um dia antes. A gente faz um trabalho social lá, que a gente faz workshops com jovens que estão em situações mais vulneráveis, mas que estão na escola, ou que estão atrasados na escola, ou que estão na escola pública e que estão buscando a primeira oportunidade. E aí a gente dá dicas, tal, de entrevista. E a gente sempre fala, vai um dia antes, porque não pode chegar atrasado. Se tiver 2 idênticos, um chegou atrasado, né? Então, são coisas que parecem bobas ou óbvias. Bobas não, mas óbvias. E que muita gente não faz, né? Agora, se você... Então, assim, vale muito a pena, na nossa opinião, de quem vê há anos o que acontece com a carreira das pessoas depois, ser jovem aprendiz. Vale muito a pena. Vale muito a pena, se você está num curso de graduação que não é período integral, que te possibilita fazer um estágio, você fazer um estágio quanto antes, desde que isso não atrapalhe a tua formação base, né? E como escolher? Porque a gente sempre fica assim, com medo de que não vai conseguir. Mas, às vezes, tem, sim, mais de uma oportunidade. E aí, como escolher? E, às vezes, assim, esse é perto de casa. É o clássico dos pais. Esse que é perto de casa. Eu falo isso, né? Agora que eu também sou mãe. Vamos ver quando for minha vez. Mas, não. Vai googar. Vai ver o que essa empresa faz. Se essa empresa vende jornal impresso, só jornal impresso, dá para você ir trabalhar? Não dá, né? Se está num negócio que está desaparecendo, se está num lugar, num mercado que não está expandindo, mas como eu vou saber isso? Seu pai vai saber, seu professor vai saber, seu coordenador vai saber, sua mãe vai saber, se você lê o jornal, você vai saber. Tem um caso essa semana que eu passei para os alunos justamente sobre isso. Eles estão fazendo TCC agora. E eu perguntei quantos de vocês pesquisaram a tendência de mercado do nicho que vocês vão atuar.
Zero. Que nível de profundidade vocês têm sobre o negócio que vocês estão abrindo? Vocês conhecem, de fato, seu concorrente ou você só copia do Google? Então, você vai trazendo algumas perguntas e você vê que eles não saem do óbvio. E, assim, o nosso esforço é de olhe por outro prisma, né? Tenha um olhar crítico sobre o que você está fazendo, porque quando você chegar numa avaliação, seja no técnico ou na graduação, que você vai colocar a prova ali na ponta final, né? Se o seu TCC for bem construído, muitos não levam para um caminho bom de interpretação. Nossa, eu tive toda uma orientação lá no final. Eu que não soube aproveitar. E isso vai se estender para a vida dele, né, acadêmica. Porque, assim, ele vai aplicar isso para o trabalho, ele vai aplicar para a vida social dele. Então, se ele souber como buscar uma informação, ele estar preparado para tudo, ter as competências emocionais, ele sai à frente de um monte de gente que às vezes já está no mercado e ele consegue se destacar. A gente já viu vários casos assim, né? Então, que dica que você dá para esses alunos ou para os pais que hoje, por exemplo, esperam um aluno completar o 3º ano do médio, que não vou esperar ele se formar para depois procurar um trabalho, ter uma experiência de estágio, alguma experiência ali, sabe, de trabalho, para que ele tenha essa bagagem, para minimamente ele consiga fazer essa passagem mais tranquila? Olha, primeiro eu queria só dizer que eu acho muito legal o que vocês estão fazendo aqui. Então, por exemplo, estou surpresa no começo, né, da nosso papo aqui, você falou que você veio de empresa multinacional, então esse tive negócio... empresa, tive trabalho... Ainda tem, né, fazendo também, então, essa história do mundo profissional conversar com o mundo acadêmico, ela é muito necessária. A gente vai... Você viu lá a história de doutorado em administração, a gente vê as escolas de negócio, mesmo de pós-graduação ou de graduação, assim, desconversando muito do ambiente acadêmico, desconversando muito do ambiente corporativo, né? Então, empresas e escolas, interage, faz um programa ali, patrocina uma sala aqui, mas você vai pegar o cara antes do estágio, tá totalmente cru. No ensino médio, mais ainda. Eu tive experiências de ir falar em escola sobre carreira, daí que a gente fala da importância de trazer os pais para junto, porque por mais que você fale de profissionais sexys para a idade deles, tal,